Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Globo TechCast, o podcast da Globo que te leva direto para o coração da tecnologia, inovação e agilidade. Se você é fã de agilidade, inovação, conhecer coisas novas, está antenado no mundo da tecnologia, já clica aqui embaixo, finge que é fofoca, compartilha com todo mundo que vai gostar do nosso conteúdo e fica aqui com a gente. Tudo bem? Eu sou Paula Azevedo, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, com algumas luzes na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa preta da Globo, do time de Media Players de TV, e um blazer preto. Estou aqui com convidados seletíssimos que vão contar pra gente sobre um assunto super importante e impactante. Então, começando aqui as apresentações, seja muito bem-vindo, Luiz. Por favor, sua autodescrição. Muito prazer. Bom, sou branco, sou homem branco, tenho cabelos castanhos, estou com uma camisa azul clarinha. Atuo na Globo como especialista em desenvolvimento. Para mim é um orgulho muito grande tá aqui hoje, porque, embora eu seja um profissional de tecnologia, devo muito à publicidade. Os primeiros cursos que eu fiz na área de tecnologia foi através da minha tia, que ela tinha uma pequena revista na minha cidade e trocava os cursos por anúncios, fazia uma espécie de permuta. E hoje está aqui hoje para falar de um grande produto que impacta o mercado, que impacta a nossa empresa. É um motivo de muito orgulho para mim. Gostaria de deixar registrado aqui essa gratidão. Que bacana, é ótimo ter você aqui com a gente. Um grande beijo para sua tia que impulsionou aí essa carreira, muito legal. Está aqui conosco também o Gabriel Moraes, que veio aqui participar conosco, um mega especialista no assunto. Seja bem-vindo. Então, prazer pessoal, sou o Gabriel, minha audiodescrição, eu sou um homem branco, com cabelo e barba escura, tô com uma camisa marrom clara e o crachá da Globo. Eu sou PO aqui na Globo há uns 4 anos já. Tô aqui no time de Globo Impacto também há uns 2 anos. Minha formação é na publicidade, e aí eu depois tentei sair um pouquinho da publicidade e ir um pouco mais para tecnologia. Fiz alguns cursinhos de programação. Tava tentando me encontrar, e aí cá estou agora em EdTech, né? Metade publicidade e metade tecnologia. Muito bacana, seja bem-vindo, Gabriel. Tá conosco aqui também o Caio Assis, mais um convidado mega especial que veio participar desse papo conosco. Seja bem-vindo, Caio. Oi, Paula, muito prazer. Oi, pessoal. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de cabelo preto, bigode preto. Eu tô usando uma camisa verde, o crachá da Globo, e tô com o fone do podcast. Boa, Caio. Lembrando que todos nós estamos aqui no cenário do Globo TechCast. É um cenário que tem o logo da Globo em alguns locais. Ele é predominantemente azul. E estamos todos reunidos aqui nos estúdios Globo. Então vamos lá, galera. Quando a gente olha, assim, o tema que nós vamos falar hoje, né? Gerando impacto e bilhões com IA antes do hype. Quando a gente fala sobre a palavra impacto, ela já traz um efeito, assim, gigantesco pra gente. Alinhado à palavra Globo, então, a gente já espera que venha algo grande por aí. Conta pra gente, o que é o Globo Impacto? O Globo Impacto é o único formato de compra de audiência garantida na TV linear. Então, é só no GI que o anunciante ele consegue, a gente chama ele carinhosamente de GI, para não falar Globo Impacto toda hora, mas é só no GI que o anunciante consegue ter uma garantia da audiência. Então, no modelo mais popular ali, que grande parte dos comerciais da TV são comprados, que é na mídia avulsa, o anunciante escolhe exatamente aonde ele vai aparecer. Então, por exemplo, quero aparecer no primeiro break ali do Mais Você, no último break do Jornal Nacional. Então, ele escolhe na mídia avulsa. No Globo Impacto, ele não escolhe aonde ele está fazendo as suas inserções. Ele compra uma audiência e a gente tem um algoritmo ali, por isso que a gente fala de inteligência artificial, mas a gente tem um algoritmo que entende essas audiências e faz esse
controle de quantos telespectadores teve em determinado programa, determinada inserção, e o anunciante acaba não precisando se preocupar tanto com cada inserção, ele se preocupa com o objetivo de impacto dele mesmo. Então, só para confirmar o meu entendimento, você está dizendo que o anunciante, ele antes, ele determina o público que ele quer atingir, Isso. a faixa etária, a classe social, o gênero, e com base nessas informações, ele escolhe em que momento da grade ele vai... Não tanto segmentação, é Uhum. muito mais audiência mesmo. A gente até, em Pay TV, por exemplo, a gente consegue ter uma comercialização ali de target. Uhum. Mas em TV aberta, a gente não faz essa venda de target, é muito mais por audiência mesmo. E aí a gente tem alguns pacotes ali que consegue fazer alguma personalização, então consegue vender, por exemplo, só dramaturgia e variedades. Então, programas que tenham essas características. Uhum. Hoje o GI está indo um pouco mais para esse lado, mais para essa venda de audiência e com ofertas até em spots ali mais premium, né? Mais horários nobres. Mas no início ele não surgiu para isso, ele surgiu muito no intuito de otimizar o inventário ocioso. Na venda ali de mídia avulsa, por exemplo, o anunciante, assim, todo mundo quer aparecer no Jornal Nacional, todo mundo quer aparecer no Mais Você, no Automotivo e no Autosport. Então, acabava que ficava todos os pedidos concentrados em determinados programas. E aí, ali na grade da tarde, grade de madrugada, grade do meio da manhã, acabava ficando um pouco mais livre. E o GI, como surgiu com essa proposta de o anunciante não escolhe onde, a gente está garantindo essa audiência pro anunciante, acabou que esse foi a origem dele. Só que atualmente não, o anunciante começou a gostar muito dessa compra por audiência, porque na mídia avulsa ele pode estar esperando uma compra ali. Vou comprar uma inserção no Mais Você. Eu tenho expectativa, eu como anunciante tenho expectativa de ter 1 milhão de visualizadores ali, de audiência, de impacto ali na minha inserção. Se eu tenho 500 mil em vez de 1 milhão de telespectadores, eu como anunciante estou no prejuízo. Se eu tenho 2 milhões, o anunciante fica muito feliz. Só que a Globo deixou de monetizar metade daquela audiência. Uhum. Então, o Globo Impacto, ele equaliza toda essa questão, né? Então, o anunciante tem a garantia de que ele está recebendo o que ele está pagando, e a Globo também tem a garantia de que não estou deixando de monetizar uma audiência e estou aproveitando melhor ali meu inventário. Não, perfeito, né? Otimização de inventário gera valor mais rápido para o anunciante, né? Ele atinge o objetivo dele mais rápido, o que garante também que ele volte a anunciar conosco em algum outro momento, acaba se tornando um ciclo ali do bem, né? Muito bacana. Exato. E ela é um tipo de oferta que o anunciante tem uma boa aceitação pelo nosso anunciante, porque é uma oferta com foco em resultado. E um resultado garantido. Mas, enfim, sobre questões de produto, acho nada melhor aí. Como funciona o mercado, acho que nada melhor aí que nosso amigo Caio explicar aí os conceitos. Não, boa. Diferente, né, dos meus colegas, eu sou da área de negócios integrados em publicidade, mais especificamente da área de preço e inventário. Então, a gente faz a gestão desse que a gente chama de um formato diferenciado de compra, que é o Globo Impacto. Então, como o Gabriel trouxe, é um formato de venda de audiência garantida. Evidentemente, né, essa audiência é medida em impactos. Então, é a maneira do anunciante veicular a publicidade dele no intervalo comercial da TV aberta ou da TV por assinatura. E essa veiculação é feita através de um CPM fixo. Então, a gente vai trazer para o anunciante essa garantia de impactos por um CPM fixo, já incentivado. Então, além da audiência garantida que ele tem com o formato, ele já tem a segurança também desse valor que vai ser fixo para esse determinado volume de audiência que ele contratou. Bacana. E o que significa CPM? Para a galera que não está habituada com essa sigla, provavelmente é uma métrica, mas o que significa exatamente? Significa custo por mil. É o tanto que a gente vai pegar de volume de impactos. Então, um total de 1.000 impactos vai ter um valor X.
E aí isso aí vai variando, né, para cada formato, para cada abrangência na TV, ou para cada possibilidade de segmentação, se for para TV por assinatura. Bacana. E você cuida dessa parte de produtos, né, Caio? Isso, aí a gente faz ali na área de preço e inventário toda a estratégia de negócio da política comercial do Globo Impacto. Então, desenvolvimento de novos formatos, a parte de precificação, entrega dos formatos, mas claro que sempre em conjunto com o time de tecnologia, que faz toda a sustentação das regras que a gente acaba definindo em conjunto aqui. Eles fazem toda a sustentação dessa parte de tecnologia, do algoritmo, dos resultados, da previsão de audiência. Então é um jogo bem dividido aqui entre negócios e tecnologia. Muito do que a gente desenvolve acaba também sendo empacotado depois e como vai para o mercado, como isso aqui vai ser exposto para o mercado lá pela área do Caio, né? A gente faz essa parte também da gestão do plano comercial e de levar esse formato de venda para o nosso time comercial e também para os anunciantes, agência e clientes. Mega desafio, né? Equilibrar todos esses pratinhos, né? As necessidades e evoluções tecnológicas, as necessidades dos usuários em si, que acabam sendo as agências e as empresas que possuem esses departamentos internos, né, que estão ali adquirindo esse contrato, e também atender os objetivos da empresa como um todo, né? Precificar e tudo mais. Imagino o quanto que isso deve ser cansativo, não é mesmo? Mas, pelo tudo que vocês estão contando aqui, eu já vi que esse produto ele evoluiu bastante, né? Ele nasceu com uma característica, ele apresentou um potencial incrível e já teve várias evoluções. Conta um pouquinho pra gente, Caio, quais foram elas? Ele surgiu lá em 2020, exclusivamente na TV aberta. No surgimento dele tinha apenas uma possibilidade de veiculação por faixa horária. Depois disso, a gente incluiu mais possibilidades de veiculação de faixa horária dentro da TV por assinatura, trouxe o Prime Time também para dentro do Globo Impacto. Trouxemos a Pay TV também para o Globo Impacto, então nos canais com aferição de audiência diária, o Globo Impacto é atuante, e desde lá a gente já conseguiu uns números bem expressivos, assim, já trabalhamos com mais de 600 clientes, fizemos mais de 10 mil campanhas, e tudo isso já gerou, né, uma receita líquida que superou já o 1 bilhão, e aí por isso também o tema do nosso podcast. Impacto no PLR, galera! Isso é muito bom. Vamos lá. Assim, nós estamos num cenário tecnológico, né, digital, cada vez mais, onde as redes sociais estão ganhando muito espaço, ocupando muito espaço de publicidade. Gabriel, conta um pouquinho pra gente como é que está sendo essa estratégia, o que o produto vem fazendo para se manter competitivo nesse mercado? Para a gente se manter competitivo no mercado, assim, no início, assim, o maior desafio que a gente teve, tá, que foi a gente, como o Caio comentou, há 4 anos, 4 não, 5 já, né? O GI ele surgiu como uma proposta só para otimizar o nosso inventário. E ele surgiu como MVP. E aí acabou que, assim, teve muita popularidade. A gente não sabia, pelo menos eu ainda não sabia, né? Eu tava assim, entrando na Globo. Mercado norte-americano é super, em questão de TV, não fugindo um pouquinho só de redes sociais, depois eu volto, mas TV norte-americana é super audience-based, que é essa compra baseada em quanto a audiência, em vez da inserção ali, o spot-based, que é a inserção exatamente no break. Então a gente teve muita adesão. E aí sair desse MVP foi o primeiro desafio, né? A gente começou a ter que trocar a roda do carro com o carro em movimento, né? Então... E aí, a partir disso, assim, esse foi um super desafio. E daí, agora a gente teve que criar mais coisas mesmo, assim, para conseguir manter competitivo. Quando a gente viu que não era apenas um produto para suprir essa dor de inventário ocioso, e sim que o anunciante estava querendo esse tipo de experiência de compra, aí sim, a gente teve que, vamos estruturar melhor tudo que está em MVP, a gente vai fazer a sustentação disso, né? Inclusive, quando a gente foi fazer isso, a gente descobriu que, como veio de um time de inovação, todo esse produto, a proposta veio de time de inovação, não tinha exatamente um dono do produto. Então, a gente teve esse papel de
Orquestrar, né? Exatamente, orquestrar e assumir esse ownership mesmo para a gente conseguir fazer novas propostas. Então, a partir disso, a gente teve esse super desafio. E aí sim conseguiu olhar mais para o que o anunciante estava pedindo. E aí a gente tem muito esse trabalho em parceria com a área do Caio, que fala assim, os anunciantes gostariam muito de tal coisa. Então, agora Bet está super em alta. Vamos pensar em algum produto específico aqui para eles, que eles estão com uma possibilidade de receita alta. Então vamos pensar alguma coisa mais específica para isso. Então é muito olhar para o desejo do anunciante. Agora, voltando para a tua pergunta original, olhar para o que o anunciante está desejando e fazer a adaptação conforme essas necessidades, essas dores. O bacana é que você comentou que isso surgiu ali de uma frente de inovação, né? Sim. E você comentou também que vocês sempre olham para o mercado, olham para o anunciante, entendem qual é a necessidade dele. E a inovação, geralmente, ela nasce de uma dor, né? Então, se essa dor for devidamente tratada, Sim. você identifica várias outras oportunidades. Que a dor inicial era essa questão do inventário ocioso. Depois a gente viu que tinha muito mais coisa que conseguia saber. E gerou uma nova fonte de receita em função disso, né? Claro que teve todo um investimento financeiro, de tempo, arquitetura e tudo mais, mas que tornou um produto robusto a ponto de ter o nome Impacto dentro dele, né? Muito bacana isso, gente. Complementando aí o Gabs, e para manter ele competitivo, né, Gabs, nós criamos várias novas ofertas, que eu acho que a gente pode falar aí, né? Do Target, do Noite Adentro, acho que pode falar isso aí, que é bem legal, né? Dessas novas ofertas que a gente faz constantemente para tornar o produto atrativo. Então, a gente estava, quando eu entrei no GI, que faz uns 2 anos, a gente achou que estava num platô e seria só novos empacotamentos. Então, como eu falei, a gente tem o dramaturgia e variedade, tem esporte e jornalismo, e novos empacotamentos. E aí a gente começou a entender assim, não, mas tem algumas coisas que estão aqui como dogma, assim, como coisas que a gente acreditava ser verdade absoluta. E por que isso aqui é verdade absoluta? Então, por exemplo, o flight do Globo Impacto, ali, o período da campanha, ele não poderia ser inferior a 14 dias. Por quê? O Globo Impacto tem um algoritmo de compensação, que olha todo dia como é que está o status da campanha do anunciante, e faz correções ali nessas inserções. Então, por exemplo, no exemplo que eu usei antes, mas você teve 500 mil visualizadores em vez de 1 milhão. Então, o algoritmo vai entender isso e vai corrigir. E a gente precisava desse tempo para o algoritmo tomar essa decisão, por isso que era os 14 dias. Mas a gente começou a questionar essas verdades absolutas. O algoritmo precisa mesmo? A gente não consegue melhorar o algoritmo? Então, assim, a gente agora fez a oferta dos 7 dias. Agora está disponibilizado um flight mais curto. E já está pensando agora lá em fazer ainda mais curto, que talvez não seja exatamente Globo Impact, mas sim um spin-off, mas é coisa que a gente vai trabalhando. Para Pay TV, por exemplo, a gente lançou o Target ano passado, então a gente pega aqueles dados da Kantar mesmo, que fala sobre gênero, sobre faixa etária, e disponibiliza isso para fazer essa entrega segmentada dentro de Pay TV. Dentro de Pay TV é mais simples fazer, né? Porque os usuários de Pay TV, eles são usuários logados, né? Que nós conhecemos ali o usuário, fica mais fácil entregar em relação a ter esse conhecimento do target. Não, porque Pay TV ainda é o sinal linear, né? A gente não trabalha ali com, por exemplo, Globo ID, com essas informações do usuário mesmo. Mas Pay TV, como são mais canais, assim, não é no canal principal da Globo, por exemplo, tem muitos públicos, muitos perfis diferentes consumindo o mesmo programa. Sim. Na Pay TV, não.
a gente tem ali perfis um pouco mais traçados dentro do canal e ainda tem a quebra dentro do canal, dentro da faixa horária ali, dentro do programa daquele canal. Consegue mais granular de quem Exatamente. efetivamente qual é o perfil que está assistindo. E você mencionou a Kantar algumas vezes, né? Para a galera que não sabe o que é a Kantar, é a Kantar Ibope Media, que é a empresa responsável por fazer essa aferição de atribuição de audiência ali, principalmente para a TV aberta. E falando até em audiência, vocês mencionaram que existe um algoritmo, né, que provavelmente usa a audiência como base para definir o número de impactados. E a audiência ela pode oscilar, né? Às vezes no mesmo programa, ao decorrer da semana, ela oscila de um dia para o outro. Às vezes numa terça-feira maior do que numa sexta, por exemplo, por características das pessoas, às vezes características da própria região, né? Vocês chegam a segmentar por região essas publicidades ou são publicidades a nível nacional? A gente tem, em Pay TV é só nacional, e em TV aberta a gente tem as segmentações, aí tem aquela quebra das praças PNT e praça Caderno, tá? Mas para facilitar o entendimento, as principais cidades ali em questão de audiência, né? Uhum. Que a gente chama de as praças PNT. Eu nem sei o que significa a sigla, tá? Mas essas praças a gente sempre trabalhou com elas, então já tinha quebra. Com algumas atualizações que a gente fez ano passado, a gente conseguiu trabalhar também numa granularidade melhor e com essas praças caderno, que são as praças de... são mais espaçadas, né? Longe dos maiores centros ali. Então, assim, desde o ano passado a gente já está trabalhando ali, acho que são 124 abrangências, 123 mercados, mais a veiculação do nacional, isso para TV aberta. Então, na TV aberta, o Globo Impacto está cobrindo todos os mercados de todos os sinais da Globo, né? Isso. São 123 sinais digitais e mais um, qual foi o novo que você falou? Que é a veiculação nacional. Bacana. E só para explicar a galera a diferença de praça caderno para praça PNT, a Kantar ela faz a medição de forma automatizada em 15 regiões distintas e essas regiões são conhecidas como praças PNT. As praças caderno são que a audiência é estimada com base numa pesquisa, uma pesquisa que é feita através de um caderno mesmo ali em algumas residências que deixa esse caderno e o próprio usuário ele vai atribuindo ali conforme ele for consumindo o nosso conteúdo. Nessas outras 15 é de forma automatizada via People Meter, que é o aparelhinho que a Kantar tem na casa das pessoas. Só para deixar todo mundo na mesma página, porque não é algo tão simples, é muito segmentado. Eu acabei de lembrar que foi tu que me explicou isso foi eu que te expliquei. Foi há alguns anos. Inclusive, esse era o grande desafio da gente implementar o Globo Impacto nos mercados locais por conta da falta da aferição diária de audiência, que é um princípio básico, né, para a gente ter ali a determinação dos impactos de cada dia. E aí, para resolver isso, com o nosso time de pesquisa, a gente tinha algumas possibilidades de caminho para seguir. Vamos usar a possibilidade da aferição da audiência caderno, que pode ser um pouco desatualizada. Pensamos, mas não achamos a melhor forma. A gente pensou que a melhor forma é o que a gente implementou hoje, que é utilizar a audiência de uma praça PNT mais semelhante ao mercado local, e fazer a projeção dessa audiência no universo desse mercado local. Gente, complexo. Complexo, mas possível. E para entregar essa projeção dessa audiência, nós utilizamos algoritmos genéticos, utilizamos inteligência artificial, e é por isso, até justificando o nosso título, porque IA antes do hype. Porque quando falamos em inteligência artificial, a primeira coisa que vem em nossa mente são as LLMs, né? Mas inteligência artificial não é só isso, né? E nós utilizamos, trabalhamos com os dados, dados de audiência, dados do comportamento da nossa audiência, dados do nosso inventário. Cruzamos estas informações e através dos nossos algoritmos genéticos, nós fizemos essa predição para poder entregar os impactos, sejam eles em praças cadernos, sejam eles a níveis nacionais. E quando o Fogliato fala LLM, só para contextualizar, o LLM é tipo ChatGPT. Só tô trazendo um exemplo. Quem nunca usou o ChatGPT, gente? Mas IA não é só isso, né? ChatGPT, DeepSeek, Copilot, são exemplos de LLM. Sim, e gerando grande impacto.
não só pelo nome. Aí eu acho que o Caio pode falar aí das progressões, né, Caio, que tem acontecido aí no nosso mercado. Acho que tu deve ter os números das nossas entregas. A gente vem crescendo, né, ano a ano ali, às vezes em casa de 2 dígitos, o que é muito bom para um formato de venda. Eu comentei com vocês que a gente já fez mais de 10 mil campanhas com o Globo Impacto. Então, isso é um número muito relevante de campanhas que os clientes confiam nesse formato para a gente realizar. Desse, né, volume todo, a gente superou 1 bi de receita. Então, em 5 anos, a gente já chegar nesse número é muito relevante e mostra que o mundo publicitário está com a gente nessa jornada, né? E até porque eu acho que o formato do Globo Impacto se aproxima muito com o formato digital aplicado às entregas do linear. Então, quando a gente fala de TV do futuro, TV 3.0, é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, porque provavelmente vai ser algo que vai se escalar ainda mais, né, dentro das entregas do linear. Com certeza. É muito difícil fazer esse equilíbrio, né? De trazer todo esse ambiente antes analógico para uma era digital, mas você tem todo um legado que você não pode descartar. Então, chegar nesse equilíbrio acaba sendo muito difícil. Isso que tu falou é muito importante. Essa diferença entre o analógico e o digital. E o Globo Impacto, por ter a mesma forma de comunicação perante o mercado publicitário, por podermos comercializar o linear no formato digital, isso também ajuda contribui para pensarmos em como vai ser essa transição do linear para tornarmos a nossa TV 100% digital. E acreditamos que o Globo Impacto, pela característica, pode tornar essa comunicação mais homogênea, e facilitando a comunicação com o mercado publicitário, também facilita que novos negócios possam surgir. Bacana. E falando um pouquinho do mercado publicitário, vocês falaram que já fizeram mais de 10 mil campanhas, né? Qual é o perfil predominante? São anunciantes de médio, pequeno, grande porte, ou é bem misto, é bem pulverizado? É bem misto hoje por conta da diversidade de, né, possibilidades que a gente tem ali dentro do Globo Impacto. Começou mais com anunciantes de perfil um pouco mais generalista e anunciantes maiores, porque antes a gente só tinha entrega nacional ou nas 15 PNT. Então, começou dessa maneira, só que com as possibilidades que a gente vem desenvolvendo, a gente consegue agora atingir uma gama de anunciantes super vasta. Então, tem possibilidade para o pequeno anunciante, mas também tem possibilidade para aquele grande varejista que quer atingir o público amplo nacionalmente. Então, agora a gente consegue atingir o público aí de A a Z e entregar para o anunciante o que ele quer dentro do Globo Impacto. Aqueles empacotamentos lá que a gente comentou, por exemplo, Noite Adentro, Hora da Fome, tudo isso vai habilitando ali e deixando atrativo para outros tipos de anunciantes, né? Não, bom citar que esses formatos são entregas customizáveis que a gente faz dentro do Globo Impacto. Então, o anunciante aqui, em parceria com a nossa área, com o time comercial, ele traz uma demanda específica, e aí a partir dessa demanda que ele trouxe, a gente vê como que o Globo Impacto consegue atender dessa melhor forma. Se a gente consegue restringir alguma faixa, se a gente consegue, né, prevalecer um horário ali, ou de preferência do anunciante dentro das entregas do Globo Impacto. Então, todos esses formatos customizáveis a gente faz em parceria com as demandas que os anunciantes trazem. Eles não estão disponíveis em prateleira, né, para todos, eles não estão no nosso plano comercial hoje, mas nada impede que, se o anunciante verificar que existe uma possibilidade, ele pode trazer aqui para o nosso contato comercial, que aí a gente vai analisar e estudar caso a caso. E só um complemento, assim, a gente tem hoje esse perfil mais anunciantes grandes e médios, era mais grande generalista, depois a gente conseguiu botar alguns nichos e agora alguns médios também estão participando. Próximo desafio é a gente falar com o PME, né, que é algo que está muito no nosso radar aqui. E é o que a gente estava comentando antes até de entrar. Eu falei, vou fazer o Petit GI, que é o GI pequenininho.
Mas é um outro desafio agora é se comunicar com esse perfil de anunciante, né? Que vai trabalhar mais no autosserviço e tal. E Bacana. complementando para darmos suporte a essas diferentes ofertas, nós tivemos que fazer uma grande evolução tecnológica no Globo Impacto. Conforme foi dito, ele iniciou com TV aberta, depois a gente implementou a parte de Pay TV, o produto ele foi crescendo e com isso novas demandas surgindo, né? E a gente costuma dizer que às vezes a escala ela destrói sonhos, né? Porque conforme aumenta a escala, aumenta a demanda, mais problemas aparecem. Então nós precisamos voltar à base, olhar para a arquitetura agora, saindo um pouco do business, indo mais pro tech, né? Então tivemos que olhar para nossa arquitetura, entender os gargalos que nós tínhamos para poder aumentar a nossa eficiência operacional. Então, no início deste ano, nós colocamos em prática um plano de evolução tecnológica do Globo Impacto, em que, primeiro, nós implementamos o que a gente chama de capacidade de múltiplas configurações de produto, justamente para poder atender diferentes demandas, inclusive configurações personalizadas para determinados tipos de cliente. E foi um projeto muito legal da gente colocar em prática, porque teve um trabalho colaborativo de muitas áreas para a gente fazer essa capacidade de múltiplas configurações acontecerem. Então, até uso esse espaço para deixar registrada aqui a gratidão para o time de Salesforce, para o nosso time de negócios que nos apoia, time do Globo Ads. Teve muito trabalho envolvido para a gente, beleza, Globo Impacto faturou até o momento 1 ou 2 bi, mas o que a gente faz para ele poder faturar mais 2, 3, 4, 5 e avante? Escalar cada vez mais, né? E aí para isso a gente precisou também fazer melhorias nessa arquitetura para reduzirmos, inclusive, o tempo de processamento desses pedidos, porque quanto mais pedidos nós temos, mais vai empilhando essas solicitações e é um processo relativamente pesado, porque a gente cruza muitos dados para poder fazer essa predição para o algoritmo genético trabalhar com toda essa massa de dados para dizer, olha, para poder entregar lá 10 milhões de impacto para uma empresa XPTO em São Paulo, eu vou precisar de 30 segundos no programa da Ana Maria Braga, vou precisar de 30 segundos, sei lá, na novela das 6, sei lá, 30 segundos no jornal, enfim, durante uma semana para eu poder entregar aqueles 10 milhões de impacto. E para poder fazer isso de forma mais ágil, a gente precisou reduzir vários componentes na nossa arquitetura para, ao mesmo tempo, deixar mais simples e também reestruturar estes componentes para podermos entregar esses pedidos mais rápido. E saímos de um tempo médio de em torno de 40 a 50 minutos para processar um pedido. Depois dessa rearquitetura, caímos para 5, conseguimos entregar o pedido em 5 minutos. E não é só o tempo, né? Também é a quantidade de processo paralelo, de pedido paralelo. Porque, assim, lá no início, quando era MVP, era um pedido por semana. E aí, agora, semana passada, sexta-feira, teve 50 pedidos ali do mesmo anunciante, ainda mais porque a gente habilitou praça caderno, né? Então, assim, as praças menores, aí, quero um em cada. Um anunciante, 50 pedidos ali, e aí a gente tinha que processar tudo aquilo ali de forma paralela. Então, esse trabalho que o Fogliato está comentando foi um habilitador total para a gente conseguir habilitar essas outras coisas também, tipo essa comercialização para as cadernos, muitos pedidos agora em paralelo, e essa escala que a gente está conseguindo é muito por conta desse trabalho. Muito por conta desse trabalho. E estamos aqui hoje para falar sobre esse trabalho também, que nos traz muito orgulho, porque contribui com os objetivos da empresa, né? A capacidade de múltiplas configurações de produto, ela possibilita
a gente lançar produtos mais rápido, mais personalizados, e com isso promover possibilidade de novos negócios, né? E isso potencializa receita, tanto para nós quanto para os nossos anunciantes. Essa melhoria na arquitetura de reduzir componentes, ela melhora também a experiência, porque como o pedido demorava muito para ser processado, às vezes lá a agência que estava lançando o pedido, ou até mesmo o cliente, acabava cobrando já para ver como é que ia ficar as inserções. Então, com isso também a gente reduz atrito de comunicação. E tem certas coisas que nós conseguimos, os benefícios disso, tem algumas coisas que a gente consegue tangibilizar e outras não necessariamente tangibilizar. Beleza, a gente consegue dizer ali o quanto a gente tangibilizar a redução do tempo para entregar. Mas tem alguns benefícios que a gente não consegue tangibilizar de maneira imediata, como, por exemplo, o quanto que, no momento, mas a gente está trabalhando nisso, por exemplo, o quanto que, por a gente entregar os pedidos mais rápido, o quanto nos diferentes setores da empresa a gente também consegue responder mais rápido aos problemas, né? Então isso gera uma série de benefícios que às vezes que não é só um pedido que está sendo entregue mais rápido, né? Tem toda uma operação que acaba funcionando E até melhor a e criação de funcionando mais novas frentes, eficiente. né? Porque você precisou ter uma central ali de atendimento para caso tenha algum problema, alguma dúvida desses anunciantes. Isso. Gerou novos postos de trabalho também, esse projeto. Olha, no momento não, mas o que eu posso dizer é que estamos conseguindo fazer bem mais com bem menos. Olha a eficiência. É, Eficácia sim. e eficiência na veia. Sim. E é muito bom citar também que o Globo Impacto, a grande maioria dos pedidos de compra, eles vêm via nosso portal de autosserviço, que é o Globo Ads. Então, a própria agência entra no nosso portal de maneira bem simples, automatizada, ela consegue fazer o pedido dela, assim, tanto para a TV aberta quanto para a TV por assinatura. E aí a gente conta também com o Globo Ads para apresentar os resultados. Então, lá dentro do portal, ele vai fazer a gestão de compra e também a aferição de resultados. Isso é muito Tudo no bom mesmo quando lugar, né? e é muito bom quando a gente pensa em escala de produto, a gente onera menos o nosso time de operação. E facilita a vida do anunciante, né? Para fazer um pedido é super simples. Em alguns minutos ali de tela, preenchendo campos selecionáveis ali bem rápidos, a gente já consegue ter esse pedido em mãos. E ali o nosso algoritmo, a partir daí, já vai gerar um mapa e encaixar de maneira automática. E isso que o Caio falou reforça uma coisa que o Fogliato comentou antes, que é a questão da integração ali dos times, que também foi outro... Aqui falando um pouquinho da construção disso, dessa jornada, né? É algo que foi bem desafiador, porque como eu falei lá no início, esse não era um produto que tinha um owner. Então a gente tem todas essas integrações e esses times. Tem o Globo Ads, tem a parte de Globo Ads resultados, tem o cadastro do Salesforce. A gente teve um super trabalho ali em conjunto com esses times. Precisou muito, foi um trabalho muito colaborativo mesmo, para a gente fazer essa entrega. Porque se a gente fizesse tudo aqui do nosso lado, lá Salesforce fizesse do lado, a parte de operação lá no Syscom, na reserva, tudo tivesse pronto, mas Globo Ads não ia pro ar. O mesmo, tá todo mundo pronto, mas a gente não tá. O produto não vai pro ar. Salesforce não vai pro ar. Então teve que ser foi um projeto muito cadenciado, assim, essa evolução, todo esse plano de evolução tecnológica que o Fogliato comentou, precisou de muita integração entre todos esses times de tecnologia da Globo. E muito pautado em agilidade também, né? Porque você garantir Exatamente. que todos esses times, cada um com as suas prioridades, conseguissem priorizar também esse projeto, todos no mesmo momento, porque existe essas dependências também. Então teve um esforço muito grande do time de agilidade. Né? Existe. Tem uma teoria na área de sistemas que é conhecida como a lei de Conway, que é a forma com que os times se organizam, reflete na forma com que os sistemas são organizados, né? E a gente pôde testemunhar isso aqui para fazer esse projeto acontecer. A partir do momento que nós conseguimos trabalhar de uma maneira mais integrada, nosso sistema também funcionou de uma maneira melhor integrada, gerando melhores resultados.
Então, isso reflete essa melhor organização em termos da nossa forma de trabalho também refletiu na estrutura, na organização dos nossos sistemas. O Fogliato era de um outro time, não era diretamente do Globo Impact, ele atendia o Globo Impact como dev ali de outra estrutura. E a gente tinha muita dependência com esse time, que no final da existência ali do time era só ele. Então, assim, a gente brinca que é Fogliato as a service. Então, como era só ele, quando a gente conseguiu negociar ali com essas outras gerências, outra estrutura, para trazer ele aqui para dentro, a gente viu que não foi só, agora vai facilitar essa comunicação. Não, todo o sistema, que é o que ele comentou, o sistema também se integrou mais porque ele tinha troca direta ali agora com os devs que estavam fazendo parte de machine learning, parte ali de estruturação do algoritmo. Então, é exatamente isso que ele falou. Todo o sistema ficou muito mais integrado, mais robusto e tomou um outro caminho de evolução que duvido que teria tomado se fosse a gente fazendo uma proposta aqui e ele dando pitaco, sugestão ali na proposta que a gente apresentou. Provavelmente teria ido para outro caminho, talvez não teria ficado tão grandioso como ficou. Tão impactante. Tão impactante. O impacto importa. E até do ponto de vista do negócio, ter um time de tecnologia que hoje é exclusivo para os atendimentos das demandas do Globo Impacto é muito importante para a gente conseguir desenvolver novos formatos, melhorar a entrega e com isso tudo, né, agradar mais o nosso cliente por conta da gente ter toda uma equipe de sustentação ali que nos dá essa base para fazer esses desenvolvimentos com o Globo Impacto. Muito bacana, pessoal. Eu fico pensando nos desafios para o futuro, né? Estamos em 2025, é o ano aí de nascimento da TV 3.0, onde muita coisa em relação à experiência do usuário vai ter alteração, isso provavelmente vai impactar até mesmo na nossa forma de produzir conteúdos. Como que vocês estão se preparando? Como é que vocês veem o futuro do Globo Impacto alinhado com o futuro da TV brasileira? Conta um pouquinho pra gente. Sobre o futuro da TV brasileira, eu acho que é um plano um pouquinho mais a longo prazo, porque é algo que ainda está sendo construído, muitas definições estão sendo feitas agora, e aí é como a gente falou antes, assim, a gente está super alinhado e super de olho com tudo que está acontecendo. Então, toda nova definição, a gente se isso aqui for aprovado assim, vamos seguir nesse caminho. Então, o GI, ele tem total capacidade e tem o potencial para ser integrado dentro da TV digital, ali a TV 3.0. É algo que já está nos nossos radares, a gente fala todo mês sobre isso e vai atrás, todo quarter tem alguma exploração relativa à TV 3.0, mas ainda é um cenário que está a longo prazo por conta dessas definições que estão em aberto. Então, a gente já nas definições atuais já acredita em um caminho, tá? Que é a atuação ali na TV digital, talvez até assim a entrega, e aí coisas bem escritas em areia, né? Não tá escrito em pedra. Qualquer ventinho, qualquer onda já leva aqui. Pode ter qualquer tipo de alteração. Exatamente. Aproveitando, pessoal, quem quiser saber um pouquinho mais sobre TV 3.0, temos vários episódios aqui no Globotechcast falando sobre esse assunto, vale a pena assistir. E seguindo um pouquinho nessa linha, como você falou, ainda vai ser algo um pouco mais a longo prazo, mas o curto e o médio prazo estão ali, precisam ser trabalhados, então precisa equilibrar, né? Eu preciso ficar de olho no futuro, eu preciso atender as demandas de agora, que também, de certa forma, estamos num mercado cada vez mais dinâmico, ela vem mudando. Como é que vocês conseguem organizar tudo isso, assim, no dia a dia de vocês, com vocês vários times? Eu acho que uma palavra, né, que resume nosso pensamento para o futuro do Globo Impacto é parametrização. E aí, a partir disso, né, de entregar um Globo Impacto cada vez mais customizado às demandas do anunciante e às dores que esse anunciante tem, aí a gente tem esses projetos de curto, médio e longo prazo, e aí caminhando, né, dentro desses projetos, pouco a pouco, até chegar nessa entrega de Globo Impacto 100% parametrizado.
E também tem uma questão ali que eu acho que isso é um pouco mais curto prazo, assim, a coisa que a gente está fazendo. Longo, a TV digital ali, 3.0. E médio é esse desafio ali que a gente falou no início, que é se aproximar de PME. Então, hoje, PME compra muito pouco em TV linear. E a gente acredita que o Globo Impacto é a forma que o PME vai conseguir acessar a TV e fazer compras ali pequenas em regiões mais específicas, sem um valor tão elevado quanto... Tão expressivo, mas que gere um retorno considerável. Exatamente, que seja acessível para realmente pequenas empresas mesmo, né? Olhando da onde viemos para onde nós vamos, né? Então, só recapitulando aqui. Então, saímos de um Globo Impacto que só trabalhava com TV aberta. Depois nós tivemos Pay TV. Aí depois nós tivemos que escalar melhor esse produto com a nossa evolução tecnológica, com a capacidade de múltiplas configurações, com melhoria na arquitetura, atualização de stacks, aumento nos nossos testes para que a solução ficasse mais robusta. Migramos alguns serviços que nós tínhamos de um cloud provider para o outro, que é alinhado com o que a empresa deseja, justamente para a gente ter mais sustentabilidade nas nossas implementações. E então a gente construiu essa base, né, para dar justamente suporte para a gente chegar onde nós queremos, né? E uma das ofertas que estamos trabalhando a médio prazo daí é trabalhar já simultaneamente também com TV aberta e TV fechada de forma simultânea, né? Que é uma das ofertas que nós temos também, né, Gabs? E até incluir o digital nisso, né? Fazer uma expansão ali pro digital. Então, hoje a gente já tem a tecnologia necessária para fazer essa entrega de TV aberta e Pay TV ao mesmo tempo. E um plano um pouquinho mais futuro é a gente incluir ali no mesmo pedido. O anunciante compra... quero comprar 10 milhões de impactos aqui, quero comprar essa audiência. A gente distribui isso ali, daí o Caio nos ajuda com regras de negócio para fazer essa distribuição, para deixar o negócio atrativo. Mas assim, o anunciante não sabe exatamente aonde que tá, mas vai estar em TV aberta, vai estar em Pay TV, vai estar no digital. Vai gerar o impacto que ele espera. Exatamente. Vai gerar em todos os lugares com apenas ele falando, quero uma audiência, ou quero uma audiência deduplicada, assim, não quero ver o mesmo cara. E aí o Caio vai super nos ajudar ali a construir isso e tornar isso cada vez mais atrativo, né? A gente acredita muito nesse potencial da entrega multiplataforma, até porque a gente trabalha numa empresa de mídia complexa. Cross-mídia, né? Exato. E a gente garante qualidade em qualquer uma dessas plataformas. Padrão Globo de qualidade, galera. O anunciante sabe que ele vai estar num ambiente brand safe. Se for TV aberta, se for Pay TV ou se for digital. E por que não alinhar tudo isso numa entrega com grande capacidade de impacto, com audiência garantida, em múltiplos perfis. Então, acho que para o anunciante, essa entrega multiplataforma tem inúmeros benefícios. Bacana. Você tinha comentado um pouco antes na sua explicação sobre a palavra parametrização, né? Que é algo que vocês estão levando muito a sério. E com essa sua última fala agora, onde você fala, assim, você deixou muito claro que a Globo, ela é cross-mídia, ela é cross-plataforma, nós temos o mesmo usuário que está em várias plataformas, mas nós temos usuários diferentes consumindo cada um na sua específica, o que me remete à palavra personalização, né? Como que o Globo Impacto vê essa adaptação para a personalização do usuário final, não necessariamente da agência, do anunciante, porque, de certa forma, por mais que eles estão comprando impacto, mas se eles estão impactando as pessoas com maior poder de conversão para determinado produto, a gente acelera o ganho para eles. Como é que vocês veem isso em relação a essa necessidade de personalização dos usuários, Globo? Eu acho que o futuro do Globo Impacto é dar a capacidade do anunciante de setar exatamente
onde ele quer veicular o material dele, que público ele quer atingir, onde ele quer estar, em qual horário. Então a gente pensa muito nisso, como deixar para o anunciante ter essa possibilidade de escolha. Então, quais plataformas ele vai querer estar, quais horários é melhor para o público dele, para o público que ele tem interesse, quais programas têm afinidade ao conteúdo que ele está produzindo. Então, no futuro eu penso muito nesse Globo Impacto parametrizável. Claro, né, que quanto mais ele ir determinando, mais ele vai se aproximando ali da mídia avulsa tradicional. Mas a gente ainda quer deixar, né, essa possibilidade de seleção atrelado ainda à garantia de audiência, que vai ser a garantia de impacto, o Globo Impacto vai oferecer. Que legal, gente. E o Globo Impacto, ele hoje está no momento do break, né? Conta um pouquinho pra gente. Vocês já pensam em fazer algo ali dentro do conteúdo, dentro de uma novela? Ana Maria Braga falando ali no momento mencionando a marca. Vocês pensam em atrelar isso de alguma forma? Por enquanto, o Globo Impacto ele é majoritariamente um formato de venda avulsa no intervalo comercial. A gente tem projetos de atrelar o Globo Impacto aos patrocínios como uma mídia de apoio, um suporte. Para conteúdo ainda é um papo que a gente pode desenvolver, pode ter esse pensamento também, mas mais a longo prazo e precisa de mais estudos para a gente chegar até esse formato com o Globo Impacto também. Mas já plantei a sementinha. Já está anotado. Já está anotado, ó, tá gerando backlog. Eu vou aumentando o backlog durante o podcast, galera. E, pessoal, vamos lá. As pessoas que estão assistindo, os anunciantes das agências que estão assistindo aqui o nosso episódio, seja ela do perfil que foi, quiser usar o Globo Impacto. Sei que vocês já falaram, mas vamos reforçar. Fiquem à vontade para fazer um convite, explicar como que elas podem adquirir esse espaço. Embaixador do Globo Ads, né? Vai lá, tá contigo. Não, tá certo. Primeiro, né, acessar o nosso contato de atendimento comercial. O time de vendas ali está muito em contato com a gente, com o time de negócios aqui do Globo Impacto. Dá uma lida no nosso plano comercial, tira suas dúvidas ali com o time. No Globo Ads, a gente também tem o portal de compra, onde você vai encontrar esse mesmo plano comercial, vai encontrar a página de compra do Globo Impacto, onde você vai conseguir ter acesso às nossas possibilidades de entrega, tanto de TV aberta quanto de Pay TV, aos nossos preços, possibilidade de abrangência. Então, eu recomendaria esses dois canais, tanto o nosso time comercial quanto o portal de autosserviço, que é o Globo Ads. E qual é o link? Qual o endereço para eles acessarem? É globoads.globo.com. E no próprio Globo Ads eles conseguem ver todos os resultados que geraram ali a compra deles, veiculações, correto? Isso, eles têm página de compra e também página de resultados dentro do mesmo portal. A Globo é completa, né, galera? Então vamos lá, resumindo tudo isso, o que podemos esperar do Globo Impacto daqui para frente? Eu acho que é cada vez personalizar mais, ter mais ofertas principalmente disponíveis no autosserviço, né? Dele cada vez mais parametrizável, como o Caio falou. Se aproximar de pequenos e médios anunciantes, né? Pequenas e médias empresas. E para longo prazo o que vem para frente com a TV digital e como que a gente vai atuar. E aí não é um desafio só do Globo Impacto, né? É um desafio da Globo, da TV brasileira como do mercado, né? Um ponto importante a curto prazo, que também é importante falar com o pessoal interno e com as nossas afiliadas. Nós estamos construindo novas interfaces também mais amigáveis, com um projeto de UX bem definido, com um layout já alinhado com o que a Globo espera da identidade visual, para que nós tenhamos uma facilidade maior de utilização das nossas soluções, né? Como foi dito, a gente fez toda aquele trabalho de evolução tecnológica que fez até emergir uma nova versão do Globo Impacto, que a gente chama do Globo Impacto V2, só que a gente trocou o motor, né? Tiramos aquele 1.0 manco, aspirado, que levava 40 minutos, e agora colocamos
colocamos lá um V8 biturbo que a gente faz a volta em 5, 6 minutos ali. Mas a carcaça tá difusa. Só que a carcaça... Então nós estamos colocando aí uma carcaça nova, com design pinifarina ali, uma coisa Uma mais estética de bonita. leve, um botox aqui, um preenchimento ali, para ficar mais bonito. Ficar mais bonito, mais amigável, mais fácil de usar. Então acho que a curto prazo também teremos essa novidade aí que esperamos poder anunciar em breve também. Ah, isso vai render outros episódios de podcast, gente. Globo Impacto gera muito valor, muito impacto e vai gerar outros episódios com certeza. Então, eu queria aproveitar e dar parabéns para vocês, os representantes aqui do Globo Impacto, dar parabéns também para todos os times envolvidos. Com certeza, são muitas pessoas, são muitas áreas. Foi um esforço enorme para chegar nesses números maravilhosos que o Caio mostrou para gente. E queria aproveitar, abrir o espaço aqui para vocês darem recado, agradecer ao pessoal aí por toda a colaboração. Acho que agradecer todo o nosso time, não só o nosso, né, mas principalmente aqui quem a gente convive todo dia. Eu não vou falar o nome de cada um, que eu tô com medo de esquecer algum nome, mas todos eles estão no meu coração, eles sabem disso. Agradecer os times ali, parceiros nossos, galera de Salesforce, galera de Globo Ads. Nos ajudam demais. Demais. Todo mundo ali, DevOps. É tanta gente nesse processo que eu tô com medo aqui de seguir falando e esquecer. Mas é muita gente no ecossistema, todo mundo é muito importante. A galera tem nos ajudado pra caramba, dado apoio, assim, coisas que vão surgindo, mata no peito, a gente resolve, sabe? A gente vem conseguindo trabalhar com bastante colaboração, assim, nos últimos tempos. E NIP aqui, né, que eu sei que nem toda área da Globo tem uma parceria tão próxima de tecnologia com negócios. E a gente tem uma parceria grande ótima, case de né? sucesso, né, o Globo Impacto, entre essa colaboração de NIP, que é a área de negócios da Globo, e a frente de tecnologia para gerar valor para o mercado. Muito bacana. Não, super. E até a minha presença aqui por um convite do time de tecnologia, que eles enviaram como seu convite para eles. Então, é muito legal mesmo essa parceria. Agradecer aos times aí de tecnologia, que a gente tem trocas diárias. Times da NIP também, OPEC, time comercial, SE, sempre junto com a gente também ali no Globo Impacto, time de IM. Não posso esquecer nenhum, gente. Ó. Tem muita gente boa que faz isso acontecer, muita gente boa. Costumo dizer que, não só eu costumo dizer, mas vários profissionais da área costumam dizer que dados é o novo petróleo, né? E nós temos um produto que baseia todo o trabalho em dados para gerar impacto, né? E nós temos lá as meninas de DS lá do nosso time, eu não posso deixar de agradecer elas. Eu tenho uma filha de 9 anos, né? E aí quando eu vejo as mulheres, as meninas do nosso time, me enche de orgulho delas, porque o que elas fazem é genial. Elas conseguem identificar através dos dados, trazer oportunidades de novas ofertas que fazem a diferença para o anunciante, que fazem a diferença para a própria Globo. E eu fico pensando, quando elas vão lá, trazem um algoritmo novo para nós, para fazer alguma coisa diferente, eu fico pensando, nossa, se um dia minha filha fazer isso, vai dar tanto orgulho. Gente, tanto que lindo orgulho. isso que você falou. Eu como mulher, né, meu lugar de fala, eu fiquei muito feliz com esse seu reconhecimento, essa sua fala aqui. É muito bacana, gente. Fiquei feliz, fiquei orgulhosa. Já quero conhecer essas meninas. São geniais, são time de DS, são talentosas. Que é a ciência de dados, né? Ciência de dados é composto só por mulheres, né? São 3 mulheres. Vamos trazê-las para fazer mais um episódio. Falando de dados de Globo Impacto. Fica a dica. Um episódio só de meninas. Boa. Muito bacana, galera. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês, conhecer um pouco mais sobre o Globo Impacto. Já espero novidades. E, pessoal, esse foi mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Se você gostou, curte, compartilha e não esquece de ficar ligado em todas as novidades. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.